E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o coronavírus, que tem dominado aí o noticiário, assustado o mundo todo, com repercussões também no mercado financeiro. Nós vemos os vários governos tomando providências para tentar defender a população e conter o avanço dessa doença. Nós vamos conversar agora com a Raquel Moarec, que é médica infectologista do Hospital São Luís. Doutora Raquel, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, e vamos falar dessa doença, né? É uma novidade, o mundo todo agora está investigando, né, pesquisando para saber exatamente qual é esse coronavírus, porque existem outros, Sim, não é? existe. Só que esse é uma mutação, ele é diferente, então se tenta descobrir o tratamento adequado, se tenta descobrir a vacina. Enquanto isso não acontece, a senhora acha que o caminho é esse mesmo, é isolamento, por exemplo, da população na China, o bloqueio das cidades onde houve concentração maior. Hoje chama a atenção que Austrália e Estados Unidos, por exemplo, foram buscar pessoas que estavam lá, e eles chegaram e ficaram em quarentena. Nos Estados Unidos é coisa, um esquema de guerra, né? Cercou, todo mundo ficou. A Austrália colocou numa ilha, inclusive, para ter um isolamento assim da costa, porque era no lugar adequado que eles tinham. É o caminho. Boa noite. Olha, é o seguinte, o coronavírus é um vírus que vem de 1960. Tiveram 6 subtipos anteriores a este. Desses 6, 2 com surtos imensos, com alta mortalidade, em 2002 e 2012. Também relacionado a mexer, manipular alimentos ou animais silvestres com a qualidade de higiene duvidosa. Então, essa forma aí desse contato, nós tivemos agora uma mudança desse outro vírus, que agora que foi isolado, o 7º. E esse, qual é o problema? Por que eles, eu acho que até é válido isso que estão fazendo, ou não, às vezes exagero ou não, mas é necessário. Porque a pessoa que quando ela apresenta o sintoma de gripe, ele já está transmitindo até 5 dias antes. Então, você está lá, são, sem problema nenhum, sem ter nenhuma clínica, mas 5 dias antes você já está transmitindo. Então, essa é a gravidade desse vírus. Ele é indolente, ele às vezes ele está presente em você, já está passando para outro e você nem se manifestou ainda. Agora, não necessariamente ele é mortal, porque as pessoas começam a ficar preocupadas como se a letalidade fosse total e não é. Tem pessoas se recuperando nesse tempo, não é? Tem organismos que apresentam maior resistência porque não existe um remédio específico. Hoje, qual seria o tratamento, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, se descobrisse, se houvesse a confirmação de um caso? Realmente é o suporte clínico, é o suporte intensivo que a gente fala para avaliar respiratório, circulatório, principalmente cardiológico, que muitos estão tendo casos, e nefrológico, porque tem uma alteração renal importante junto. Então, ele fica um paciente grave, com um quadro respiratório, quadro séptico junto, de origem inicial viral, e precisa de assistência médica hospitalar pesado nos casos graves. Nas discussões da quantidade de caso, 100% tinha foco pulmonar, mas 30% desses casos que foram com cura, 70 deles não tinham quadro grave de sepse foco pulmonar grave. Tinha foco pulmonar, mas não era grave. Então, só 30% é bem grave, vamos dizer assim. Agora, os médicos no Brasil já têm um procedimento básico para tentar detectar se houver algum problema desse tipo e tratar da maneira adequada? Olha, Denise, é o seguinte, nós já somos um país que tivemos a gripe, o surto de 2009. Brasil tem uma boa responsabilidade, um bom atendimento, uma forma adequada de ter protocolos de tratamento emergente. A gente tem essa ciência, o Ministério, as secretarias estaduais e municipais, elas são adequadas, uma se comunica com a outra e já os protocolos emergentes já existem. Então, em 2009, nós temos uma experiência maravilhosa de terapêutica, de atuação e de resposta. Agora, nós tivemos recente o arenavírus, que é um diagnóstico que não tínhamos no Brasil, que é já o diagnóstico foi há 20 anos. Houve um caso, né, no interior de São Paulo. 3 casos no geral e a gente teve uma resposta em 20 dias, diagnóstico dessa febre hemorrágica. Então, assim,
tem como responsabilidade de intervenção rápida. O Brasil consegue. Então, é um país que tem, não somos atendimento por robô, que nem os Estados Unidos, mas a gente consegue fazer uma medicina adequada e responsável. Agora, doutora, então, muita gente está chamando atenção também para fake news envolvendo esse caso. Sim. Então, começa a circular pelos grupos de WhatsApp, como sempre acontece na política, acontece na saúde também. Quais as recomendações que a senhora daria para as pessoas não caírem nesse tipo de notícia falsa? Se você não tem ciência e que vem de alguma coisa que veio passando para outra, eu já recebi isso, eu tive que retirar falar isso é fake news, isso não foi correto, isso é errado. Então, assim, o principal item, hidratação, porque a gente é 70% água. Lá num dos que eu recebi foi suco, passa, chá de alguma coisa, passa. Então, tudo que você tomar e for água, qualquer água que você ingerir, ela é adequada para o teu organismo. Então, independente disso ou não. Tossir, espirrar, sempre com o cotovelo no rosto, evite colocar a mão, porque onde você coloca a mão, esse vírus fica presente, então você já diminui. E entenda que no momento no país nós temos a gripe influenza ainda, então ela é a presente agora, nós não temos caso confirmado de corona. Então, existe gripe, existe resfriado e no momento ainda não é o coronavírus. E a medida preventiva vale para qualquer gripe também, né? Todos os quadros respiratórios virais, elas são semelhantes na maioria. Este é o único gravidade que está levando a foco pulmonar mais rápido. Esse é o grande problema desse vírus e é o medo que está causando em todo o mundo. Nós não temos o alerta internacional pela Organização Mundial de Saúde, mas nós temos um alerta nacional de gravidade já. Então, esse alerta é como se tivéssemos um caso exportado com probabilidade de ser diagnóstico no Brasil. Então, isso é a gravidade. Mas a própria Organização Mundial da Saúde acabou reconhecendo que ela deveria ter feito um alerta anteriormente, né? Que ela demorou um pouco para reagir em relação a isso. Isso. Assim, eles tiveram um alerta internacional em 2009, em 2002, né, com a gripe SARS, tivemos com o Zika vírus em 2014 e 16, 18 com a febre ebola. Então, eles sabem como fazer, só que fizeram uma reunião, acho que meio rápida e foi muito precoce, porque acho que faltou eles terem os dados de diagnóstico, como estava indo lá. Porque o vírus ele foi sequenciado agora, o diagnóstico no dia 7 de janeiro. Então ele foi muito rápido. Então ele precisa de mais tempo para a gente ter sequencial genômico, que a gente fala que é uma avaliação para vir para cá e a gente dar um diagnóstico muito mais rápido e eu poder te falar, olha, eu tenho um paciente hoje, eu tenho um diagnóstico de 1, 2 dias aqui. Então isso ainda nós não conseguimos. Por isso esses isolamentos, porque você pode estar com o vírus e não conseguir passar, né? Não conseguir ter esse diagnóstico. Agora já temos mais casos aqui no Brasil sob avaliação. Isso. Né? Antes nós tínhamos poucos, 2 já foram desmentidos. Se desmentiu inclusive de uma menina que era de uma família que estava no exterior brasileiro. Ela não estava com o coronavírus, era outra gripe. Agora, nessas notícias que estão circulando pelas redes sociais, também tem muita gente achando que há um exagero no noticiário, porque a China seria um alvo de economias de países concorrentes. Nossa. Não é o caso. Não é o caso, porque não está só na China. Então, nós temos casos no Japão, Tailândia, nós tivemos na França, temos nos Estados Unidos, então... E de pessoas que passaram pela China, né? Que, por enquanto, são pacientes que vieram de lá. Ainda não tem, no Brasil e no resto do mundo, ainda não tem dados de transmissão dentro do território da onde vieram os casos principais. Então, esse é o problema. Só que como é indolente, eu posso ter um caso hoje, que nos Estados Unidos tem um caso, e essa pessoa ter passado para o seu familiar e ele só vai apresentar daqui a 15 dias. Então, o problema é que o tempo ainda não houve essa progressão. Tem que ficar observando quem teve algum contato, né? Ficar alerta em relação a isso. Tem. E a China, desta vez, ela está dando uma resposta diferente. Né? Bloquear cidades, grandes cidades com milhões de habitantes. Hoje eu conversava com um amigo meu que mora em Pequim, ele falou que em Pequim tem muito controle, os condomínios estão evitando circular, as pessoas preferem ficar em casa.
Eu acho que isso é o mais correto lá, enquanto a gente está sequenciando esse vírus e avaliando o grau de infectividade, né? O grau de quanto eu posso transmitir para você e o quanto que é o tempo exato de eu poder transmitir. Então, eu acho que é necessário o tempo, a gente está aprendendo rápido em relação a esse vírus, a conhecê-lo mais rápido, para a gente poder ter uma resposta não só terapêutico, mas epidemiológico para todo mundo. Agora, Raquel, nós temos muitas doenças que as pessoas não conseguem chegar a um medicamento correto, 100% de resultado, mesmo vacinas. No caso do coronavírus, que já tem esse mapeamento, já se sabe o que é, e tem uma mobilização da indústria farmacêutica para buscar vacina ou uma medicação adequada. Sempre há resposta? Nesse caso especificamente, a gente pode ter alguma solução? Então, a Rússia foi a primeira start para iniciar a busca para termos uma vacina relacionada ao coronavírus. Então, isso já é um ponto de partida adequado. Só que uma vacina ela não é criada de um dia para o outro. Ela precisa ter conhecimento a gente fala do reservatório natural, a gente tem que pegar pacientes que já tiveram cura, eles vão ter que fazer o sequenciamento para ver se eles são semelhantes e com isso vai etapa 1, 2 e 3 para se criar. Normalmente uma vacina para uma doença emergente assim, ela demora de 3, 4 até 6 meses mais ou menos. E este vírus a gente não sabe. É que nem a influenza, o H1N1, em 2009. É uma grande experiência em relação a isso que a gente tem agora. A vacina você tem que tomar todo ano. Por quê? Uma vacina ela é feita baseado nos vírus daquele momento. E aí é criada uma vacina para o ano seguinte. Que é o que foi feito agora. A vacina que vai ser dada para nós em abril, ela foi criada nos Estados Unidos por hospitais sentinelas e é criada essa vacina para eles no inverno europeu e americano. Então, agora chega para nós a mesma vacina, porque foi apostado nessa grau de resposta. É por isso que mesmo tomando vacina, muitas vezes a pessoa tem uma gripe depois pode ter parecida. Gripe, ela só tem menos, vamos dizer, menos gravidade. Então, se tomar a vacina, ela é para dar uma carga de memória para você responder mais fácil quando você entrar em contato. Então, por isso que o vírus muda. Então, ele tem mutação, não é só o vírus corona. A influenza também mudou, vários vírus, eles têm alta mutação e adaptação no ser humano e no ambiente onde a gente vive. Agora, o sistema de saúde está recebendo mais pessoas preocupadas com isso, que começam a espirrar, ter um sintoma de gripe e procura os hospitais? Eles já estão, os hospitais já estão mobilizados, não só o hospital público como o hospital privado, já tem uma rotina já de planejamento de emergências, de doenças mas o fluxo emergentes. Aumentou de pessoas procurando Sim, ajuda? nós já temos, essa época já é um aumento de estados gripais. Então, o diagnóstico de influenza, o diagnóstico de sincicial respiratório, o diagnóstico de parainfluenza, já são uma coisa rotineira. Para diagnosticar coronavírus, ele só faz parte de diagnóstico molecular. Então, é um exame, normalmente, que os convênios também não pagam, são exames particulares. Mas a gente teria esse sequenciamento de 1 a 2 horas depois, sequenciamento viral de pelo menos 20 vírus. A amostra reservada para investigar essa corona. Então, só a partir do momento que o Ministério recebe a cepa desse corona nova cepa, que os hospitais no gerais conseguem dar diagnóstico específico. Então, por enquanto, é o setor público mesmo? Ainda é um setor público que tem o poder do diagnóstico de cepa emergente. Perfeito. Conversei aqui com a Raquel Moarec, que é médica infectologista do Hospital São Luís. Doutora Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Laerte, Luciano.